Olá a todos, meu nome é Ana Seregati, eu sou nutricionista. Eu atendo bastante pacientes vegetarianos e veganos no consultório. Eu também sou vegetariana e eu vim aqui bater um papo com vocês aí da VEG TV sobre alguns mitos e algumas verdades da alimentação vegetariana e especialmente da alimentação vegana. Então, acho que para começar a gente pode dizer assim: quem pode ser vegetariano? Em princípio, todo mundo. Não tem nenhuma restrição de ninguém que diga, por exemplo, é necessário comer carne? Não, não é necessário. Por que a gente come carne? Porque a gente vive numa sociedade onívora. É cultural da nossa cultura, do nosso meio, comer arroz, feijão e carne. Aí põe uma batatinha, às vezes uma saladinha. Mas arroz, feijão e carne, arroz, feijão e bife é a nossa cultura. E aí, quando se tira a carne da alimentação, fica aquela dúvida. Então, da onde que você vai pegar a sua proteína? Né? Felizmente, a gente também vive na cultura do arroz com feijão, que em termos nutricionais é uma combinação proteica muito legal. Então a gente tem a proteína vegetal, que muitos podem argumentar, mas não é uma proteína completa. Sim, tem uma parte de verdade nisso. O arroz, por exemplo, existe um aminoácido, que é a menor unidade da proteína, que acaba estando numa quantidade menor. O feijão tem um outro aminoácido que também está numa quantidade menor presente no alimento. Mas a hora que você soma o arroz com o feijão, o que falta em um complementa o outro e vice-versa. E aí acaba dando uma proteína vegetal de boa qualidade e que substitui a carne tranquilamente. Então, a questão da proteína está superada. Qualquer pessoa que faça uma alimentação bem planejada, onde vários grupos alimentares estejam presentes, mas especialmente os cereais, que é onde o arroz está inserido, e as leguminosas, que é onde o feijão está inserido, pode ter uma boa alimentação proteica. Existe um segundo mito, que quando a gente retira a carne é assim colocado em xeque, que é anemia. As pessoas correlacionam pessoas que não comem carne que têm uma maior chance de ter anemia. Isso também não é verdade. Existem muitos estudos, aliás, vamos começar a falar, a Organização Mundial de Saúde mostra que 1/3 da população do mundo todo sofre de carência de ferro. Então, seja onívoro, seja vegetariano, e o onívoro é aquele indivíduo que aceita qualquer alimento na sua alimentação, pode ter anemia. Isso não é um privilégio do vegetariano. Existem onívoros que têm uma alimentação inadequada em relação à ingestão de ferro e por isso desenvolvem anemia. Existem grupos que são mais vulneráveis a isso, as crianças, as gestantes. Então, uma gestante vegetariana que não se der conta da sua alimentação, que não planejar a sua alimentação, pode ter anemia. Uma gestante onívora da mesma forma. Então, esses são basicamente dois mitos muito comuns que sim, a gente encontra aí no dia a dia e que uma pessoa que é onívora e quer ser vegetariana se depara. Dá para ser vegetariana e ser saudável? Sim, sem dúvida alguma. Precisa ter uma alimentação bem planejada, bem organizada, com todos os nutrientes. Dá para ser um onívoro saudável? Dá para ser um onívoro saudável. Dá para ser um vegetariano saudável? Dá para ser um vegetariano saudável. Em ambos os casos, a questão é um bom planejamento. Em relação aos vegetarianos, também existe uma dúvida bastante comum, especialmente para os veganos, que é a vitamina B12. Muita gente me pergunta: Ana, eu preciso fazer suplementação de B12? Ou não só para mim, basta pegar alguns veículos aí que circulam informações no meio de vegetarianos, na revista dos vegetarianos sempre saem dúvidas sobre a B12, né? Não é necessária a suplementação desde que os níveis sanguíneos estejam normais. Então não é porque você é vegetariano, vegano, que você precisa suplementar. Primeiro você precisa fazer a dosagem da B12 e se tiver tudo bem,
aí não precisa suplementar, mas tem que ficar de olho. Pelo menos uma vez por ano seria adequado dosar B12 e, se possível, também fazer dosagem de outros nutrientes. Bebês podem ser veganos? Sim, bebês podem ser veganos e ser saudáveis. O que precisa? Essa mãe, durante a gestação, precisa garantir que tenha um bom aporte de vitamina B12. Sendo gestante, naturalmente, os médicos acabam suplementando. É de rotina suplementar ácido fólico, mas quando é uma gestante vegetariana, seja ela vegana ou ovo-lacto-vegetariana, a vitamina B12 é importante ser suplementada para que este feto receba boa B12 e que ele nasça bem neste nutriente. Dali para frente, a criança vai mamar no peito. A gente espera que a criança mame no peito, né? Que, assim, prefira o seio materno às fórmulas infantis. Quando começar a alimentação complementar, uma criança vegetariana, seja ovo-lacto, seja vegana, vai introduzir a alimentação da mesma forma que um bebê onívoro. A diferença é que a gente vai ficar mais atento para B12, especialmente se esse bebê for um bebê vegano, se ele realmente não receber nada de laticínios e de ovos, e para tanto basta monitorar também os níveis sanguíneos dessa criança. Mas os estudos mostram que crianças vegetarianas ou veganas têm o crescimento normal equiparado a crianças onívoras. É claro que essa alimentação tem que ser planejada, como qualquer alimentação para onívoros e para vegetarianos, em qualquer fase da vida. Então eu vou falar agora um pouquinho dos benefícios de ser vegetariano, ovo-lacto ou vegano. Nos dois casos, a saúde agradece muito. Não vamos nem entrar aqui na questão de planeta, né, da saúde do planeta e da compaixão animal. Vamos falar de saúde. Então, vegetarianos, novamente eu vou reforçar, parece que a Ana é chata, mas não é. É importante ter uma alimentação bem planejada. Qualquer pessoa, qualquer escolha alimentar, para ter saúde, precisa ter uma alimentação equilibrada. Então, para vegetarianos, o que se mostra é que são menos gordinhos, né, ou mais magros, têm um índice de massa corporal, a relação peso-altura mais adequado, costuma ter os níveis de pressão arterial melhores, costumam ter níveis de colesterol mais adequados. Outra coisa que é muito importante, existem alguns índices em relação a câncer de intestino que aparecem em menor número nos vegetarianos do que em pessoas que consomem carnes. Há alguns indícios de que problemas renais, pedra nos rins, pedra nas vesículas são menos frequentes em vegetarianos do que em onívoros. Por quê? Porque, em geral, as pessoas que seguem uma alimentação vegetariana costumam se preocupar mais com a alimentação. Então, se exercitam mais, fumam menos, bebem menos, além do que, naturalmente, tem uma escolha melhor da alimentação. O intestino funciona muito melhor, porque a gente consome muito mais fibras do que na alimentação onívora, que essencialmente se baseia na carne, né? Então são inúmeros os benefícios, até o sono melhora, a disposição melhora, enfim, vale muito a pena adotar uma dieta vegetariana. Comece devagarzinho, com consistência, se prepare para fazer a transição, não deixe de comer carne de um dia para o outro, não faça nada radical. Vá devagar, tire uma carne, depois tire outra e depois tire outra e vai sentindo como o seu corpo responde. Se estiver caminhando tudo bem, vai tirando mais. Tire os laticínios, tire os ovos e sempre esteja atento na composição da alimentação vegetariana. Meu nome é Ana Seregati, eu sou nutricionista e atendo bastante pacientes vegetarianos, ovo-lacto ou veganos. Se você tiver interesse no assunto, eu escrevo um boletim sobre nutrição, sobre alimentação geral.
E você pode acessar no www.anaceregati.com.br. Ceregati é com C, se não se puser S às vezes não acha. Eu tendo também aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Conjunto Nacional, e no site você encontra todas as informações.